Olá, bom dia. Sabe aquele sentimento de chateação guardado na memória, que não sai, que não vai embora de maneira alguma? Esse sentimento é a mágoa. Sobre ele a gente vai falar um pouco hoje no Minas Entrevista. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o psicoterapeuta Fernando Vieira Filho. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wallace, pelo convite. Fernando, diante aí de um mundo agitado, moderno, com tantas oportunidades, por que um sentimento como esse, que é comum, né, entre muitas pessoas e que muitas delas desconhecem, por que esse sentimento persiste ainda na população? O Wallace, ele persiste pelo simples fato de que o ser humano ama. E se o ser humano ama, ele corre o risco de se decepcionar. E a decepção é que leva à mágoa, que nada mais é do que um amor machucado, um amor ferido, um amor ressentido, e que na realidade o nome verdadeiro que a gente deveria usar é ódio. Mas o ódio é uma palavra pesada e as pessoas gostam de usar a palavra mágoa. Mas a mágoa, ela surge de onde? Do amor. Fernando, você fala do amor. As pessoas de hoje, elas têm dificuldades para conseguir administrar o sentimento. Elas conseguem administrar, às vezes, uma rotina, o trabalho, o estudo, mas e o sentimento interno? Isso, Wallace. E o mais importante é a pessoa saber que no caso do amor, por exemplo, o que você tem, quando você vai se relacionar com uma pessoa, você vai acabar amando essa pessoa. Você vai para um relacionamento, você tem que estar sempre com ele em mente do seguinte, que você está se relacionando com seres humanos. E o ser humano, ele erra. Então, quando a pessoa ama, naturalmente, ela vai correr o risco de se decepcionar. E aí, o que acontece com a decepção? Leva à mágoa. Tá certo? De uma forma natural e humana. A pessoa não precisa se sentir culpada por causa disso. Fernando, a gente está falando em relação a mágoa, em relação a amor. Como é que você explica? Por que algumas pessoas elas conseguem enxergar naqueles que estão próximos, naqueles que se relacionam, ou naqueles que procuram se relacionar, né, afetivamente, apenas os lados negativos e não conseguem enxergar tantos positivos? Tem pessoas que têm uma dificuldade para relacionamento, né? Por quê? Porque geralmente essas pessoas que ficam enxergando o lado negativo nas outras pessoas, é porque elas não conseguem enxergar o negativo que existe nelas. Então, como elas não conseguem enxergar o que tem de ruim nelas, elas começam só a observar o que tem de ruim nos outros. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você topa com uma pessoa dessa, você tem que ter compaixão por essa pessoa. Porque geralmente quem aponta o defeito do outro é porque tem aquele defeito. Tá certo? A gente só aponta aquilo que a gente conhece. Fernando, a mágoa é uma automutilação ao corpo, à mente? Olha, pode chegar a isso. Mas a mágoa não é uma automutilação. Ela leva, por causa do remorso, ela vai te levar a uma autopunição. Porque quando o indivíduo ele tem uma mágoa, principalmente pessoas que ela ama, né, ela se sente culpada. E essa culpa ela leva ao remorso. E o remorso necessita de quê? Ele necessita de uma autopunição. Então a pessoa de forma inconsciente, absolutamente inconsciente, ela vai sentir a necessidade da autopunição. E essa autopunição ela vem através de doenças, tá certo? De perdas financeiras, uma série de sabotagens que a pessoa faz com ela própria na vida, tá certo? Portanto, então, você disse doenças e, portanto, pode levar à morte? Pode. Muitas vezes a pessoa, quando tem mágoa de uma determinada pessoa, de forma inconsciente, ela pode produzir nela, fazer nela até um câncer. E às vezes ela faz um câncer para chamar a atenção daquele objeto do ódio dela, tá certo? Às vezes é um marido, às vezes é um filho, tá certo? Inconsciente, tal, que não quer saber da mãe, e a mãe inconscientemente ela vai gerando uma doença nela, para poder chamar a atenção daquele filho. Para quem nos assiste, qual a diferença entre depressão e mágoa? A depressão é uma doença, tá certo? Geralmente a depressão é uma consequência da mágoa, principalmente da automágoa, da mágoa que a pessoa tem dela mesma, tá certo? Ela gera uma depressão. Tá? Então, a depressão é uma doença, a mágoa é um sentimento
que pode ser a causa da depressão, tá? Pode ser. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão, ela tem como causas, por exemplo, o luto, tá certo? Na família, que é de forma normal, vai te levar a um quadro de depressão reativa, que é absolutamente normal. Uma perda de emprego, por exemplo, você pode ficar deprimido. Uma perda, por exemplo, do namorado, um relacionamento, você também pode ficar deprimido. Mas são depressões que muitas vezes não precisa nem de medicamento. A pessoa sai dela sozinha. Mas quando o negócio começa a ficar mais pesado, a pessoa começa já a sentir o peso da depressão no corpo, através de dores, através de preguiça de levantar e outras coisas mais, aí sim tem que procurar um médico e esse médico naturalmente vai passar o medicamento. Tá? Então, a mágoa ela pode levar à depressão? Pode. Tá? Principalmente a automágoa, quando você tem raiva de você mesmo, você tem ódio de você mesmo. Porque muitas vezes a gente não sabe falar não, tá? E só sabe falar assim, quer ser bonzinho para todo mundo. E aí o que acontece? Quando você diz um sim querendo falar um não, você fica com raiva de você, por ter sido tão bobo. Tá certo? Então a pessoa também tem que aprender a se perdoar. Principalmente no caso de depressão, eu ensino isso, você tem que se perdoar. Tá? E aí a gente vai ver as causas que levaram a essa automágoa. Esses sentimentos aí que nós estamos discutindo, mágoa versus depressão, tão comuns nesse século que nós estamos vivendo, ele surge em função da própria competitividade, da própria modo de vida que a população leva, da concorrência, da ganância, de um sistema instaurado no nosso país e até no mundo inteiro? Eu acredito que sim, é tudo um quadro socioeconômico e pessoal, tá certo? Tudo isso gera distúrbios mentais, gera transtornos mentais, principalmente da ansiedade, tá certo? Que aí, por exemplo, a competitividade em excesso, por exemplo, a pessoa fica ansiosa, um grau de ansiedade muito grande. Então aí a pessoa tem que saber controlar, existem técnicas para isso, para a pessoa voltar para o presente, porque geralmente o sujeito quando é muito ansioso, ele vive com o pé lá no futuro. E o sujeito quando é muito depressivo, ele está com o pé lá no passado, ele está vivendo o passado. Então a pessoa tem que aprender a se situar no aqui e agora. Quando a gente fala de depressão, qual que é o público que está mais... Todos nós estamos sujeitos, mas assim, a maior porcentagem de depressivos, ela atinge qual faixa etária? Olha, geralmente, Wallace, ela vai atingir a pessoa quando ela começa a passar da faixa dos 60 anos, tá certo? E geralmente já existem estatísticas americanas que dizem que 2/3 dos depressivos são mulheres, por uma questão de química mesmo, química cerebral, tá certo? De fisiologia, que facilita o quadro da depressão na pessoa, tá certo? Mas geralmente é depois que a pessoa vai aproximando aí da terceira idade. Aí começa, isso aí é estatística. E por que os jovens, os adolescentes que teoricamente têm uma vida feliz, né? Estão aí começando a desenvolver sonhos, estão lutando pelos objetivos, por que muitos jovens também? Porque é comum hoje se ver esse público. Exatamente. O jovem, por exemplo, quando ele não tem objetivo, ele não tem um propósito de vida claro na vida dele, é claro que ele vai começar a ficar triste, porque ele não sabe o que ele quer da vida. Entendeu? Então, quer dizer, nesse momento, a pessoa... E também as decepções que os jovens vão tendo com os amigos, por exemplo. Às vezes não sabe, ele está lá se relacionando com um colega que ele gosta muito, com a amiga, com a namorada, tá certo? E aí tem as decepções naturais da vida do jovem, e esse jovem ele começa a entrar num quadro depressivo, tá certo? Porque ele começa a sentir raiva dele mesmo. Fica ressentido com ele, por ele não saber se enquadrar dentro do contexto que a sociedade exige. Então a timidez, por exemplo, ela pode levar a uma depressão? Pode. Às vezes uma das causas da timidez é uma depressão crônica, mas uma depressão bem leve, tá certo? Que a gente chama de distimia. Tá? Então tem que ser sempre observado isso, por isso que é bom sempre a pessoa ir no médico, num clínico geral, pelo menos uma vez por ano.
Diferente, por exemplo, do diabetes, da hipertensão, a depressão e a mágoa, ela não é genético isso, né? Não, absolutamente. Embora existem correntes da ciência médica, mas correntes mais racionalistas, quer dizer, materialistas, que acham que tudo é genético. A culpa é da genética, tá certo? Então não é só genética, é mais uma questão emocional. A emoção em desequilíbrio é que leva a um desequilíbrio no corpo físico, tá certo? Existe florais, por exemplo, que ajudam, né, no combate ou até na desintoxicação desses sentimentos, dessas vibrações negativas. Perfeito, Wallace, a sua pergunta. Por quê? Porque quando você está fazendo um tratamento alopático, por exemplo, com medicamentos farmacológicos, tá? Esses medicamentos, eles atuam simplesmente só na fisiologia, na química do corpo, tá? Agora, o floral não. O floral, ele é mais quintessenciado. Ele vai atuar geralmente nas emoções, na parte emocional do ser humano, tá certo? Então, quer dizer, os medicamentos alopáticos, junto com os remédios florais, eles vão fazer uma interação extraordinária na vida da pessoa e para a cura da pessoa. Então, geralmente, eu gosto de aplicar, se a pessoa está fazendo um tratamento com medicamento alopático, a gente associa esse tratamento com os florais de Bach, tá? Porque geralmente os florais de Bach, eles vão potencializar de forma benéfica a ação dos medicamentos farmacológicos. Voltando em relação aos sentimentos, quando que eles podem ser considerados preocupantes aí? Quando, por exemplo, já está afetando no serviço, no relacionamento familiar, entre amigos? Aí no caso, por exemplo, você está se relacionando, você está falando em relação àquele sentimento que possa levar a quadro de transtorno mental. Bom, então o problema desses quadros, o que leva a esses quadros de transtorno mental, geralmente são sentimentos em desequilíbrios, em desarmonia. Tá certo? É a pessoa não conseguir entender o que é ódio e o que é amor. Porque realmente não é fácil. Porque o amor e o ódio são faces da mesma moeda. Eu costumo falar que o amor e o ódio são irmãos. Tá certo? São irmãos. Por isso que a dificuldade do ser humano de equilibrar esses dois sentimentos, amor e mágoa, ou ódio. Tá certo? Então a pessoa entendendo isso fica fácil. Porque quando você conscientiza do problema, Wallace, você consegue sair do problema. Tá? Então, a metodologia que eu trabalho psicoterapêutica é exatamente isso, é conscientizar o paciente do problema. Depois que ele se conscientiza do problema, ele consegue sair desse problema. A gente oferece as ferramentas adequadas e o próprio paciente ele vai superar aquele problema na vida dele. Fernando, por às vezes desconhecer, ter quadros anteriores dentro da família, a própria família, quando se depara com uma situação dessa, um ente aí, um parente, acaba não tendo como, né? Acaba não sabendo como lidar. Qual que é a dica que você dá aí para as famílias, né? Que perceber ou que tiver nesse exato momento passando por isso dentro de casa? No caso da depressão, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: a depressão é uma doença. Ela não pode ser encarada como frescura, como enjoamento da pessoa. Então, tem muitas vezes os familiares, eles costumam, fulano, vê se você reage, sai dessa. Não é assim. A pessoa realmente ela não consegue sair daquilo. E quanto mais as pessoas ficam criticando na família, pior. O quadro ele vai aprofundando cada vez mais. Então, o que acontece? A pessoa na família vê uma pessoa triste, um familiar triste, em vez de qualquer julgamento, de qualquer conversa, leva ao médico, um clínico geral. O próprio clínico geral ele já consegue detectar o quadro de depressão. Tá? Porque geralmente a família fica aquele enjoamento, fulano fica com frescura, ele não reage, não é assim. Viu? A pessoa tem que ter compaixão. Tá? Parar de criticar e ter mais compaixão, principalmente com os familiares. Fernando, no início eu abri aí dizendo sobre uma das suas especializações que é psicoterapeuta, né?
tenho informação aqui também de psicologia sistemática. Explica para nós como é que é isso. Psicologia transpessoal. Transpessoal. Explica para nós como é, como que funciona esse processo, no que ele é aplicado. Por exemplo, eu sou especializado na psicologia sistêmica. O que é a psicologia sistêmica? É uma fusão da física quântica com a psicologia transpessoal, tá certo? E nessa fusão surgiu a psicologia sistêmica, que ela enxerga o ser humano não como partes, de forma cartesiana, tá certo? Mas vê o ser humano como um corpo, uma alma e emoções, tá certo? Você vê a pessoa como um todo e trata a pessoa como um todo, como ela deve ser tratada. Entendi. Você está com um livro aí, né? Queria que você falasse um pouco dele para nós. Ele foi lançado em agosto desse ano, né? Posso mostrar o livro? Aqui, ó. Cura suas mágoas e seja feliz. Seja feliz. Título bastante sugestivo. Do que se trata Esse livro aqui, a origem desse livro foi uma tese que eu fiz, e o meu orientador, que era o professor Dr. Elias Barbosa, que é um psiquiatra, que já faleceu, ele me orientou nessa tese, e ele gostou muito da tese e falou: Fernando, você podia fazer um livro para poder ajudar as pessoas. Eu falei: tudo bem, doutor, vou fazer. E aí eu mandei o rascunho, Wallace, para o editor. O editor passou para outro editor. Esse editor gostou, mas falou: Fernando, você vai ter que fazer um trabalho literário em cima desse rascunho aqui, tá? Para as pessoas poderem assimilar melhor a leitura. E foi o que eu fiz. Passei um ano